A maior dificuldade para o ser humano é ele reconhecer que não importa o que ele diga, o que ele pensa, ele depende realmente do Ser Supremo, nosso Senhor e Salvador. Quando Deus criou o homem, formou o homem, é como se o inimigo dissesse assim: já que ele é a tua imagem e semelhança, eu vou ver se ele é forte igual a ti. Deus criou o homem forte, mas criou o homem com liberdade. E o homem, ao invés de ouvir a voz de Deus, preferiu ouvir a voz de outra pessoa que questionou. E é isso que acontece hoje. Enquanto você estiver questionando, você estará dando vez e voz àquele que não tem nenhuma autoridade. Jesus Cristo, ele é o nosso credor. Por quê? Porque ele nos comprou, morreu em nosso lugar. E Jesus, ele está aqui na casa do homem, jantando, e ele diz, né? Ele usa uma parábola, que dois homens chegaram, que tinha dois devedores, e o homem, a palavra diz em Mateus capítulo 18, 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a sua dívida. Então o credor, ele tinha o direito de vender a esposa, os filhos, que ele quisesse para ter o seu direito. Nós podemos ver que as pessoas hoje querem viver da forma que bem entende, da forma que bem pensa, mas você precisa entender que Jesus, ele fez a parte mais difícil. Você pode dizer assim: eu não tenho culpa se Adão pecou. Jesus poderia dizer assim: bom, já que Adão foi o culpado, se acerte com ele. Não, ele veio e pagou a nossa dívida. E é como ele diz no livro de Mateus 18, 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Mas ele clamou misericórdia. Você não deve ficar esperando, você deve clamar. Você deve estar dizendo assim: Senhor Jesus, eu sei que eu não entendo direito, mas eu quero entender e compreender. Então muitos perdiam tudo para ter a sua liberdade. E nós estávamos escravizados na mão do inimigo. E o inimigo zombava de Deus, dizendo que não tinha mais jeito para o homem. Então nós podemos dizer assim: não importa se você é uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa com um bom testemunho, um homem que sai do trabalho para casa, você precisa de Jesus também. Mas a partir do momento que você diz que não precisa, e Jesus disse que ele veio para salvar os doentes. E a nossa maior doença é o pecado original. E quanto mais você reconhece que você é pecador, mais você ama o Senhor Jesus. Mas o Senhor conhece a Ele. E homens do passado, na época de Jesus, em Mateus capítulo 22, versículo 16, homens religiosos, conhecedor, foram lá tentar manipular ou querer jogar Jesus numa armadilha. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 22, 16, enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensina o caminho de Deus segundo a verdade, e de que ninguém te dá, porque não olha a aparência dos homens. Esses homens que estão falando aqui são pessoas religiosas, acima de qualquer suspeita. Mas esses homens do passado e você que está hoje, todos nós, temos necessidade de um credor. Porque primeiro temos a herança do pecado.
Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim, por isso todos pecaram. O homem necessita do Filho de Deus que se fez carne, fez o nosso credor para nos apresentar. E só o Senhor Jesus pode pagar sua dívida. Só o Senhor Jesus Cristo. Agora você precisa aceitar a Ele. Você precisa obedecer os ensinamentos dEle. Deus não quer que você fique dando desculpa, mas quer que você o aceite. Segundo você precisa de um credor, por quê? Porque somente Jesus pode pagar os nossos pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Não importa o quanto de dinheiro você tenha, não importa o quanto você é religioso, você tem que seguir a Jesus. O restante do versículo diz, em Romanos capítulo 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Você pode imaginar, você pode pensar o que você quiser. Você está vivo agora e você tem direito de escolher. Mas escolha o caminho da vida eterna, que é Jesus. Fica a dica.